Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então, vamos hoje para o nosso quarto encontro aí, a nossa quarta aula, digamos assim, né? Desse curso de linguagem poética. O tema dessa aula é um tema extenso, né? Como está aí na tela para vocês. O poema também existe no não escrito, nos espaços em branco da folha da tela. Eu pus esse parte 1 porque não só porque os vídeos têm sido divididos, mas porque eu vou fazer realmente 2 semanas desse tema. Essa primeira semana vai ser sobre algumas formas de poema, né, que são consagradas, seja pela antiguidade clássica, seja pela prática comum atual, né, enfim, estilos de escrita, né, modelos de escrita que são já, de certa maneira, difundidos. Eu vou falar um pouco deles, então a gente vai ver um pouco de soneto, haikai, enfim, epigramas, enfim, e outros tipos. Não são todos, óbvio, eu selecionei alguns apenas. E a gente também já vai deixar essa porta aberta aí para que na parte 2 desse tema a gente consiga falar de movimentos e de revoluções, digamos assim, que mexeram também nessa coisa do poema não ser só o escrito. O poema acaba também sendo composto pelo que está no entorno dessa escrita. E aí a gente vai falar um pouco de concretismo, vai falar um pouco das vanguardas europeias, né, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, enfim. E vamos falar também um pouco dessa revolução digital, né, da última década principalmente, que possibilita, né, como muitos de vocês aí, né, que estão escrevendo poemas dos seus perfis do Instagram, tenho que dialogar poesia e imagem, não verbal mesmo, né, a todo momento, né, e mensurar espaço, né, enfim, a gente vai falar um pouco disso também, tá? Mas na semana que vem, né? Vamos então para dessa semana e a gente vai começar por essa temática de palavra e forma. O que eu quero dizer com isso? Nesse bloco de hoje a gente vai ver como a palavra escrita funciona dentro de formas, né? A gente já discutiu aqui na nossa primeira aula que não existe forma de poema, uma forma específica para que um texto seja considerado poema. Mas existem formas de poema, existem modelos de poesia. Então a gente vai ver um pouco desses modelos hoje. Talvez alguns de vocês já se identifiquem por já ler ou escrever poemas nesses modelos, ou passem a se identificar, né, de achar interessante de tentar compor dentro dessas métricas, dentro dessas fórmulas. Beleza? Então o objetivo de hoje é mostrar um pouco disso. Então, a primeira grande forma de poema que a gente conhece, acho que a escola principalmente é responsável por isso, é a forma do soneto, né? O soneto é uma forma clássica, lírica, né? de séculos, né? Atrás, muitos séculos mesmo, assim. A gente pensar que a estrutura lírica é muito baseada, é muito construída em cima da lógica do soneto, né? Então a gente pensar na poesia clássica, a gente pensar até em antes de Cristo, em momentos ainda de primórdios da nossa história, da formação da cultura ocidental, né? Então os sonetos têm uma importância muito grande dentro dessa formação lírica do que é ser poeta, né? Bom, os sonetos são aí uma definição básica, escolar praticamente, né? Estrutura poética clássica composta por 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos, né? E aí ajustado, e com um ajustado jogo de rimas a gente vai ver isso. O ajustado, porque assim, não é só rimar, né? Tem um jogo específico, uma forma específica de construir essa rima dentro do soneto clássico, né? Que a gente vai ver aí. Aí eu trouxe aqui, vocês desculpem aí, eu ia tentar fazer uma arte diferente, mas acabei sobrepondo mesmo em cima do slide. Eu acho que o principal era a compreensão do texto, então desculpem pela imagem aí. Vamos com o Vinícius de Moraes, um dos maiores sonetistas brasileiros, principalmente século XX, não século XX talvez o maior, né, mas um dos maiores da história do Brasil aí como sonetista. Uma curiosidade interessante do Vinícius, acho até que falei isso na primeira aula, é que ele está escrevendo no século XX, que é um momento em que já não há muito culto à forma nesse sentido, a ideia do verso livre, de romper, né, tá, os concretistas estão lá fazendo dele, usando mais a página do que a escrita, enfim. E o Vinícius opta por fazer boa parte da sua produção poética em um modelo clássico, que é o modelo do soneto.
E esse soneto que está aí é um soneto também muito conhecido, que é o soneto de fidelidade. Notem que ao lado aqui do finalzinho do verso aí, né, tem umas letras maiúsculas aí, A, B, né, e depois C, D, E. Esse é o jogo de rimas que a gente estava falando lá. O soneto clássico geralmente é A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, C, D, C, né? C, D, C, C, D, C, isso. E aí o Vinícius aqui já faz uma inovaçãozinha ali embaixo, faz um jogo de rima diferente nos tercetos, mas a lógica é essa, né? Então esse é um soneto clássico. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Esse é o soneto de fidelidade do Vinícius. Uma curiosidade desse soneto que eu nunca entendi muito bem, porque que alguns casais escolhem esse soneto para recitar no dia do seu casamento ou em algum dia de bodas, assim, por um simples motivo, né? Porque apesar de chamar soneto de fidelidade, o soneto todo diz que isso tudo vai acontecer enquanto esse amor for vivo. Mas, no último terceto, ele deixa claro que o amor não é imortal, né? Que não seja imortal, posto que é chama, ou seja, é uma chama que um dia vai cessar. Mas que seja infinito enquanto essa chama dure. Então, assim, enquanto essa chama durar, essa devoção é total. Mas uma hora essa chama acaba. E aí eu acho estranho isso ser lido no dia de um casamento. Porque parece que você já está datando ali, né? Que uma hora aquilo vai acabar, né? Enfim, curiosidades da minha cabeça. Mas enfim, aí tem o soneto e agora a gente vai ver uma característica também que é também muito comum no soneto, que é ter o verso decassílabo, né? Que é o verso com 10 sílabas poéticas. Sílaba poética é diferente de sílaba gramatical, né? A gente já sabe isso, o slide seguinte vou falar um pouco disso. Mas eu quero só que vocês atentem uma coisa, olha. As duas primeiras estrofes, cada uma delas tem 4 versos. As duas últimas estrofes, cada uma delas tem 3 versos. Estrutura de soneto. Reparem que o fato do poema, dos versos serem decassílabos vai dar ritmo e vai dar sonoridade ao texto. Né? Você ter versos do mesmo tamanho te proporciona uma harmonia, principalmente na hora de ler. Né? Não significa que só assim é bonito. Né? Até porque não existe modelo, a gente está discutindo isso desde o início. Mas a grande sacada do soneto é ele ser sonoro tanto no jogo de rima quanto na construção do verso, por conta da métrica. Nesse caso são os versos decassílabos que foram solidificados, né? Não vou dizer que foram introduzidos, mas foram solidificados pelo Camões na literatura. Então é muito comum a gente encontrar também referência a esse verso chamado como verso camoniano, os versos decassílabos. Beleza? Então aqui na tela seguinte, eu peguei o primeiro verso, de tudo ao meu amor serei atento, e fiz essa separação de sílabas poéticas para vocês entenderem por que é um verso decassílabo. Como que a gente separa a sílaba poética? Né? A gente é quase uma separação de sílaba gramatical, basicamente, né? E a gente corta com essas barrinhas. E aí, quando a gente tem esses encontros de vogal, como ali o o, do tudo e o ao, né, da preposição ali, né, ali a gente vai ter, nesses momentos é que a gente tem que ter essa atenção, né, que é a atenção de perceber qual é a sílaba tônica e qual é a sílaba átona, qual é a vogal que está tônica e qual é a vogal que está átona ali na primeira palavra, né? Então, por assim, de tudo, ou seja, tu, o u é o tônico. Então, o o é átono, ou seja, não é o forte, é átono, né? O tônico é o u. E aí, como esse o é átono, eu junto ele com o ao, a preposição, certo? No caso de meu e amor, isso já não vai acontecer. Meu, né, o u é o átono, e amor também é um átono. Então são sílabas diferentes, certo? Serei atento, também a mesma lógica.
Entendeu? Essa é a ideia, assim. Só junta quando a vogal da primeira parte lá, que a gente vai ver se vai juntar ou não, for átono, beleza? Então isso é a primeira coisa. A última sílaba, que é esse to, não conta, do atento. Ela não conta para soma. Então a gente tem aí 10 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o tem. É um verso decassílabo. Agora vocês veem que trabalho que dava para uma pessoa escrever um soneto decassílabo ou do decassílabo com os alexandrinos, né, e tal. De ficar a cada verso você tem que compor. Eu até acredito que depois de muito tempo a pessoa já compunha muito próximo de acertar todos eles, né? Mas de a cada verso você ter essa necessidade de firmar ali uma marcação, né, de sílabas, né, certinha, com todos os versos iguais, para poder fazer o poema dentro daquilo que se esperava, né? Para mim é algo muito abissal. Para mim, como quem gosta de escrever poemas, assim, eu não conseguiria. Já tentei escrever sonetos, já fiz alguns, mas com certeza nenhum deles é decassílabo ou do decassílabo, e nenhum deles tem os versos com com o mesmo número de sílabas. Então, nesse sentido, falhei miseravelmente mais uma vez. Eu vou dar uma pausa aqui e vou começar a parte 2 do vídeo com as outras formas. Eu sabia que o soneto ia demandar um pouquinho mais, porque apesar de ser uma forma já muito conhecida, eu queria explicar essa questão da divisão silábica e fazer esses comentários também. Era um soneto do Vinícius, né? Então, para a gente ter essa lógica aí já desde o início, tá bom? Então, volto na segunda parte desse vídeo com outras formas de poema para a gente discutir um pouquinho também.